Olá, tudo bem? Eu sou Valmir Paz, do canal Valmir Paz Designer Floral. Seja muito bem-vindo ao mundo da arte floral. Se você não está inscrito em meu canal, então aproveita e se inscreva. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um arranjo decorativo simétrico, que é aquele arranjo redondo. Porém, vai ser um arranjo pequeno. Então, eu tenho aqui metade de uma espuma tijolinho. Ela já está úmida, hidratada. E eu estou colocando aqui para facilitar a elaboração. Porém, caso eu fosse utilizar esse vaso como base, eu teria que encaixar a espuma acima da boca do vaso, deixando ele mais ou menos assim. E de repente, se você está elaborando o arranjo fora do local do evento e você precise transportar, você pode inclusive fazer o arranjo um dia anterior. E mesmo que você não tenha câmara fria, não tenha geladeira para guardar os arranjos, você pode conservá-los utilizando esses pratinhos, olha. Esse pratinho é aquela embalagem que você compra bolo na padaria e que depois ela vem com aquela parte transparente em cima. Ou esses pratinhos de chachim. Esse é comprido, de repente fica ótimo para você fazer arranjo frontal. Mas existe ele redondo, existe ele quadrado, que dá para você utilizar, ok? Então vamos lá. Inicialmente eu vou utilizar a folhagem, que nessa composição vai ser a tuia. A tuia é uma folhagem que ela tem custo-benefício maravilhoso. Você pode, tipo, sobrou tuia da decoração dessa semana, você coloca na água, tem como reaproveitar para a semana seguinte. Se fosse uma murta, isso não acontece. 2, 3 dias depois, se você balança o galho da murta, as folhas caem todas, beleza? Então, como o meu arranjo é pequeno, eu já desmembrei aqui vários pedacinhos com o auxílio de uma tesoura de poda, tá? Então, olhe, bem aqui na base do meu arranjo, eu vou encaixando esses pedaços de tuia. E inicialmente eu vou fazer a forração da base. Ou seja, eu vou arrodear toda a composição desse meu arranjo com a tuia. No pedaço, no tamanho que eu já determinei. Porque não adianta com um pedaço pequeno desse de espuma eu querer fazer um arranjo grande. E aí, com certeza, a quantidade de elementos que eu vou espetando, no final, ela pode romper, quebrar e todo o seu arranjo se desmonora. Daí agora, eu vou começar a colocar a tuia nessas interfaces, olha, da minha composição. Já dando também preenchimento. Olha, que bacana. Então, distribuir toda a tuia na minha composição. Olha como que tá. E a partir de agora, eu vou trabalhar com as flores, tá? Aqui eu tenho rosas brancas, olha. Para trabalhar com flor, eu posso utilizar tanto a tesoura de poda, desde que ela esteja bem amolada, bem como um canivete ou uma faquinha daquelas que não tenha serra. Então, olha, a primeira flor que eu vou colocar, ela vai determinar a altura do meu arranjo. Então, meu arranjo vai ter no máximo essa altura. E aí eu vou dispor de 3 rosas, olha, 1, 2 e vou colocar aqui uma terceira, formando um triângulo. Olha, e todas as flores que eu for colocar na minha composição, elas vão ter e vão estar presentes dentro desse diâmetro, tá? Dando continuidade entre uma flor e outra, eu coloco mais uma. Olha, entre essa e essa, eu venho e coloco uma. E aqui atrás, entre essas duas, eu vou colocar essa outra. Então, eu tenho, olha, 6 rosas na minha base e uma determinando minha altura.
E aqui, olha, nessa parte mais central, eu vou dispor de mais 4 rosas. Então, 11 é a quantidade mínima de rosas que eu utilizo na composição desse arranjo decorativo simétrico. Se de repente você disser, o pacote vem 20 unidades, eu quero utilizar 20, pode? Pode. Eu posso fazer ele aqui só de rosas, utilizar 40, 50, depende do seu orçamento, tá? E aí, dando continuidade, eu vou colocar algumas Austroemérias. Nessa composição eu tenho ela branca e lilás. Então, mais ao centro, eu vou dispor as lilás, as Austroemérias lilás, olha. E depois, na parte mais na base do meu arranjo, eu colocarei as brancas. Lembrando que quando você trabalha com a faquinha ou com o alicate, o corte ele tem que ser em bicel, que é esse corte aqui. Veja a diferença, olha, de um corte redondo para um corte em bicel. Esse aqui, o bicel, aparenta o corte da ponta da agulha quando você vai tomar uma injeção. E aí ele tem uma maior área de absorção de água e facilita a espetação da haste da flor na minha composição, tá? Fazendo com que não murche. Então, essa é a finalidade de você também fazer o corte em bicel, tá? Olha, essas astromérias, elas estão um pouco fechadas. Então, se o seu arranjo é para o dia seguinte, com certeza elas vão abrir. Olha a diferença dessas que estão mais abertas, olha, a lilás para a branca. Ok? E agora eu vou distribuir outras flores. Eu tenho o Lisianthus branco, olha, que é essa flor aqui. Ela também é uma flor super delicada. Dependendo da composição, o ideal é que você deixe para colocar ela já do meio para o fim, porque quebra com facilidade, bem como a Astroeméria. E ela tem também, olha, na mesma haste, os botões. Esses botões dão uma delicadeza na composição. Então, vale muito a pena também utilizar os botões dos Lisianthus. Dá um charme, uma elegância. Olha, aqui eu vou colocar os botões. Coloco esse aqui. Esse mais aqui. Inclusive, é uma flor também que tem uma durabilidade muito boa. Passado o evento, se você retirar os Lisianthus da espuma ou manter na espuma, ele vai durar muito tempo. Coloca esse outro Lisianthus aqui, olha. E aí eu vou já girar o meu arranjo para você ver como que tá ficando a nossa composição. E você, se tiver alguma dúvida, aproveita e deixa um comentário para a gente esclarecer a sua dúvida. Olha como que já está a minha composição. Não está ficando homogêneo? É como se eu cortasse o arranjo ao meio, eu tivesse a mesma quantidade de flor de um lado e do outro. Eu vou colocar algumas hastes Mariana, que é essa flor aqui. Ela tem as pétalas dobradas, então ela é bem cheinha. E ela é diferente das hastes comum, que também se chamava muito de sorriso. E de repente na sua região você vai conhecer como sorriso e que sua avó tinha no quintal de casa. E agora ela passa a se chamar Aster. E essa que é dobrada é a Aster Mariana. Distribuindo aqui mais algumas hastes. E a nossa composição ela vai ficando bem homogênea e repleta de flores. E aí se você às vezes perguntar quantas flores você gastou? Então eu gastei até aqui o momento 11 rosas,
umas 3 hastes de tuia, metade da espuma tijolinho, foram 8 hastes da astroeméria, sendo 4 lilás e 4 brancas, então eu não cheguei nem a utilizar um pacote de astroeméria, meio pacote de asta mariana e acho que uns 4 hastes de lisianos. Então, uma quantidade pouca e uma quantidade pequena, mas nosso arranjo ele é pequeno. Óbvio que se fosse um arranjo médio ou um arranjo grande, você gastaria bem mais flor, tá? E para dar um preenchimento na composição, eu estou colocando agora, olha, mini margarida branca, tá? Então, eu já distribuí várias hastes na minha composição, olha, e ele está bem preenchidozinho. E eu vou colocar o limônio, que é essa plantinha aqui, essa flor, que você pode utilizar ela tanto natural quanto desidratada. E ela tem essa tonalidade lilás da composição, que vocês percebem que o meu arranjo ele é branco com lilás. Então eu pego galhinhos, olha, de limônio e coloco na composição os grupinhos, para ele dar um volume. E com certeza, quanto mais variedade de flor tiver na sua composição, mais interessante e mais bonito ele fica. Olha que legal. Então eu venho, olha, abro aqui um espaço, coloco. E vou fazendo esse trabalho de grupinhos distribuídos no meu arranjo. Ele é meio lilazinho, meio acinzentado, varia muito de como que ele esteja, tá? Mas tá valendo e vai ficar bacana. E aí, terminado de colocar o limônio na minha composição, eu vou colocar lavanda. Então a lavanda é uma flor que não existe em toda a época do ano, tá? Apenas nas épocas mais frias. E essa parte eu jogo, já que eu vou precisar de um pedaço pequeno da lavanda? Não, eu coloco também para dar preenchimento. E olha que textura legal que fica. Até a coloração meio acinzentada já dá um charme na minha composição dessa folhinha da lavanda. Se o meu arranjo fosse grande e eu fosse colocar hastes grandes da lavanda, eu não iria cortar. Mas com o meu arranjo, ele é pequeno, então há necessidade que eu corte, eu aproveito essa parte. Olha, esse daqui já não veio com a parte de folhagem, então não vai ser utilizado. Mas esse que veio, eu corto a haste no tamanho que eu necessito, espeto na espuma e retiro aqui o excesso, dou um corte aqui para poder ele beber água e coloco na composição. Mais um, e eu posso até colocar os dois assim juntos, olha. Venho aqui, coloco. E aí vou distribuindo a lavanda. E finalizando a composição, depois de ter colocado essas lavandas, e olha que delicadeza que fica o arranjo com elas, não é? Eu vou colocar agora gipsofila, que é essa florzinha branca, também conhecida como mosquitinho, em alguns lugares, para dar preenchimento, tá? Então, o nosso arranjo ele está rico em flores, em texturas, graças à variedade de flores que eu utilizei. Gostaram dessa proposta? Então aproveita, deixa seu like, faz um comentário. Obrigado.